muito legal, eu terminei ele ontem e eu tava em dúvida se eu começava Sapiens ou... Nossa, tá muito escuro aqui. Ou Lições de Física, do Feynman. Então eu tô começando a ler hoje esse livro aqui. E aí eu vou ficar lendo ele até dar 8 horas, quando começa a minha aula. Eu deixei tudo bagunçado do que eu estudei ontem. Eu comecei a fazer na aula de cálculo os exemplos certinhos, passo a passo, que a professora passava na aula. E eu não fazia isso no começo, eu só copiava a teoria. E aí os exemplos eu deixava pra ver no livro depois, mas ela passa alguns que são diferentes. E eu não consigo achar depois no livro nem na internet, então eu comecei a copiar o passo a passo e explicar tudo certinho. E isso tá me ajudando bastante, porque é muito difícil de achar exemplos parecidos com o que a professora passa. Meu Deus, quanta coisa. Eu não percebi que eu tinha escrito tanta coisa. Quando era presencial, eu não me atrasava. Eu tô 4 minutos atrasada pra aula online. Como eu consigo? Na aula de física, o professor passa um monte de demonstração com muitos passos e muitos conceitos, e aí eu vou riscando todo o resumo, ele fica todo grifado e todo colorido, porque isso me ajuda a entender quando eu explico o passo a passo no papel o que ele tá fazendo. Se eu não fizer isso e meio que me explicar no papel o que tá acontecendo naqueles passos, eu fico perdida quando eu vou ler depois, porque eu não lembro de nada. A aula de física acabou meia hora mais cedo, porque a gente vai fazer um teste sobre o último módulo. Então, é isso. Eu vou fazer o teste agora, seja o que Deus quiser, né? Eu parei agora pra almoçar. E normalmente nessa pausa entre o fim da aula e começar a estudar de tarde, eu não faço nada. Às vezes eu leio quando eu tô vendo algum livro legal, mas em geral eu fico vendo vídeo e esperando dar tipo 1 hora, 2 horas, dependendo do dia. Eu vou ler no livro a parte da teoria que a professora passou e fazer os exemplos. E eu vou estudar física também. Eu vou fazer uns exercícios da lista que o professor passou. Vai ser basicamente isso.
Então, eu descobri uma coisa que funciona pra mim, que eu não sabia antes que ia ser útil desse jeito, que é fazer os exemplos dos livros com respostas, porque as questões que tem nas listas que os professores passam ou nas listas dos próprios livros, elas não são fáceis de achar na internet, que nem as questões de vestibular e do ensino médio. Então, fazer os exemplos é uma coisa que está me ajudando muito, porque os exercícios são parecidos com os exemplos, são um pouco mais complexos na maioria das vezes. Então eu comecei a fazer isso e eu fiquei uma boa parte fazendo os exemplos do livro. Eu fiz praticamente todos e eu tô fazendo isso com praticamente todos os temas porque isso está sendo muito útil. E aí depois que eu fiz os exemplos, eu fiz alguns exercícios da lista. Eu nunca faço todos porque tem tipo 30 exercícios e eles são bem repetitivos, então não precisa. Eu terminei a leitura complementar, que no caso é a teoria que tá no livro, e as listas 8 e 9 que estavam atrasadas pra fazer. Essa lista 9 da 8. E aí eu sempre refaço os exemplos do livro, porque sim, né? Aí acabou. Esse aqui é vídeos mais cedo do teste de física. Comecei aqui. Não deu tanta coisa, eu achei que tinha dado mais porque eu fiquei bastante tempo aqui. E agora eu vou estudar física. Socorro, eu tô morta. É isso. Na hora que eu fui estudar física, eu tava só resolvendo exercícios. Eu acho que eu resolvi um só, eu fiquei um tempão nesse exercício. Deu uma página inteira, mas foi um só. Eu não fiz resumo nem nada, porque eu já tinha feito durante a aula. Então, nessa parte da tarde, eu só fiz esse exercício. E de novo, eu não filmei nenhum dos meus exercícios, porque esse não é o foco do vídeo. Com certeza é por causa disso, não é porque eu morro de vergonha de filmar qualquer coisa na academia. Mas depois disso eu voltei pra casa e eu basicamente não estudei mais nada. Eu fiquei assistindo Brooklyn Nine-Nine até a hora que eu fui dormir. E esse foi o vídeo, essa é basicamente a minha rotina, o que eu faço na maioria dos dias.